Alô galera, Vascaínares aqui, Marcelo falando, dia 5/6, segundo vídeo de hoje, para trocar uma ideia sobre 777, né? EICAP. Vamos voltar aí a abril de 24. Em setembro de 24 ia ter um aporte da 777, era a data prevista. Se ela iria fazer o aporte ou não, a gente não sabe. A meu ver, faria, não ia perder os 31% já integralizados. Se não fizesse o aporte, perderia. E depois, para comprovar isso, mesmo ela tendo perdido o controle acionário da Vasco SAF, está brigando na arbitragem, não desistiu, e foi até o final tentando aí retomar o controle acionário da Vasco SAF, a 777, né? Mas, voltando para cá e recapitulando, em abril de 24, o Pedrinho entrou judicialmente, obteve uma liminar, tirou a 777 do controle da Vasco SAF, e depois foi mantido pelos desembargadores, tirando a 777 do controle, mantendo a 777 apenas com 31% e impossibilitando que houvesse o aporte, que seria em setembro do ano passado, e teria mais um esse ano, né? Então, como é que está hoje? Notícia de última hora aí nos jornais, ontem, hoje, né? Uma mantenedora, e o termo é esse, né? Uma mantenedora de empresas falidas, de grupos falidos, uma mantenedora de outra empresa que cuida de empresas falidas, vai aí fazer um leilão dos ativos da 777. A EICAP é a resseguradora que controla a 777 e tem uma mantenedora do grupo em cima disso aí tudo que vai leiloar os ativos da 777. E esses ativos serão, pelo menos no Brasil, com relação ao Vasco, os 31% que ela já integralizou, e não obstante hoje haver um bloqueio judicial entre uma disputa jurídica nos Estados Unidos entre a 777 e a Lindero, e lá o magistrado americano mandou, por conta desse processo, que houvesse uma penhora para garantir esse processo, garantia esta fincada nos 31% que a 777 tem da Vasco SAF. Então, dita essa introdução aí, a gente começa a concluir, né? Teria sido bom para o Vasco não ter obtido judicialmente a retirada do controle da Vasco SAF, da 777 da Vasco SAF? Seria melhor que não tivesse havido isso? Acredito que não, né? Teria sido melhor o Pedrinho ter possibilitado ou não impedido que a 777 fizesse o aporte ano passado, em setembro, com prazo estendido para outubro, e que, por conseguinte, fizesse esse ano também o aporte. Seria bom para o Vasco, hoje, tendo uma notícia aí, que não existe mais como ela seguir 777, EICAP, e essa mantenedora vai vender todos os ativos aí, né? São empresas que são controladas por outras, né? E muitas falidas aqui embaixo, né? Então, seria interessante hoje a gente ter notícia, caso a 777 tivesse aportado e chegado a 70% das ações do Vasco, que eles fossem a leilão, e o Vasco tivesse um sócio, sem que ele soubesse quem é, se tem expertise, se tem poder aquisitivo para isso, se tem nome bom no mercado, toda a mesma história poderia acontecer com o adquirente, né? No leilão, não tem como saber. O leilão, algo é colocado à venda, judicialmente ou não, né? Tem leilão judicial, leilão extrajudicial, e adquire pelo maior lanço quem vai lá e paga o valor, né? Então, seria bom hoje a gente ter alguma coisa parecida com a 777, comandando o Vasco,
sendo majoritário nas ações da Vasco SAF, teria sido bom para o Vasco isso? Acho que não. Continuo ficando ao lado do Pedrinho, neste particular, né, com relação a ter impedido os aportes, ter impedido que a 777 falida fizesse o que está acontecendo agora. Um dos fundamentos da decisão judicial que retirou a 777 do controle acionário está lá, para quem quiser ler. A possibilidade de insolvência, né, de iliquidez da 777. E não deu outra, tá aí. Então o que o Pedrinho tentou evitar, ele conseguiu, né? Tem gente que tem alguma patologia, né? Que é só atacar o Pedrinho, ataca o Pedrinho em todas as frentes que ele fizer merda contra o Vasco. Mas nesse específico ponto, acho que ele atuou bem em nome do Vasco. Impossibilitou que houvesse o aporte total das ações da Vasco SAF pela 777 para impedir exatamente isso aí. Lá atrás, um dos fundamentos 777 está quebrada, é insolvente, tem má fama, responde por fraude em vários processos, não tem planejamento esportivo, né? O Vasco é uma empresa, é um clube centenário, virou empresa, mas cumpre o Vasco hoje tem muito social nele, né? Hoje a gente tem um serviço público e tem serviços sociais. O Vasco presta um serviço social, né? Então, toda essa bagagem aí de argumentação de quem era contra ter havido a retirada da 777 e impedimento dos aportes, né? O Zé Colmeia, assim que o Pedrinho obteve liminar, volta para a empresa, ameaçando o Pedrinho e tal, não sei o quê. E agora, Zé Colmeia, você sustentaria o quê, né? Agora, críticas ao Pedrinho, vou sempre fazê-las. No momento que ele tirou a 777 do controle acionário, impediu que o Vasco fosse leiloado, e as ações do Vasco, SAF, fossem leiloadas, como serão agora leiloadas, somente 31% e não 70%. Quando ele entrou, era para começar a resolver as coisas do Vasco. E não vem resolvendo. Mas acho que agora, com esses dois pontos, fica mais fácil arrumar um investidor ou um dono. E esse cara aí interessado, dizem que o grego quer comprar, ou o troiano, ou o ET, não importa. Fica mais fácil agora. Eles estão colocando a leilão. Então o futuro comprador do Vasco, querendo ser investidor ou dono, agora fica mais fácil, né? Ele vai lá, adquire as ações e depois discute aqui na arbitragem como vai ser essa situação, né? Mas o Pedrinho, friso, tinha que resolver as mazelas do Vasco e não vem resolvendo. Mas friso, sem perder o foco. Agora fica mais fácil, porque eles não têm, perderam o controle definitivo da Vasco SAF, estão leiloando as ações, né? Perderam o controle definitivo, estão leiloando as ações e agora vai sair daqui a pouco uma decisão homologando um plano de credores. Então, o investidor que venha a ser investidor ou investidor barra dono, comprador, dono, vai ter uma segurança qual? Vai ter adquirido através de leilão as ações 31% que são da 777, depois que disputa lá com a Lindenhall, como eu já falei no início do vídeo, vai aqui tentar fazer uma situação da arbitragem que tem que ser resolvida ainda, né? O leilão é uma coisa, a arbitragem vai seguir. Mas hoje, esse investidor, ele poderá adquirir 31%, já vira majoritário, porque está subjúdice os 39%, né? E o mais importante, a questão do plano de credores. Vai sair quanto o Vasco deve, como vai ser pago, totalidade de credores. Então fica mais fácil hoje do comprador, investidor ou dono, né, agir, porque ele vai ter o controle acionário assim que adquirir 31%, isso é óbvio, me parece óbvio, né? Vai ter adquirido 31%, claro, e vai saber quanto vai pagar
mensalmente aí para os credores do Vasco. Então fica mais fácil de agora arrumar-se um parceiro, investidor ou comprador. E aqui eu não vou dizer a minha opinião, não importa mais, minha opinião sempre foi associativo, mas nesse momento não importa mais, o assunto do vídeo é outro, né? Então, para fechar aqui também, 2 pontos. Quem me acompanha, eu venho batendo na tecla direto isso aqui em todos os vídeos, né? Lá atrás, Felipe disse que não poderia trabalhar no Vasco sem ganhar dinheiro, como trabalha hoje como presidente, não é remunerado, porque vivia da Globo, né? Tinha que pagar, tinha que custear a sua família. E o Pedrinho, não, pô, eu sou técnico e tal, não sei o que, tal. Percebo lá mensalmente o X. Eles receberam para entrar no Vasco. Pedrinho e Felipe receberam dinheiro do Vasco, fora da relação lógica de recebimento, né? A gente tem lá, né, dívidas trabalhistas, depois garantias, créditos com garantia real, depois quirografários, microempresa, EPP, né, empresa de pequeno porte, sem falar das dívidas tributárias, né? Então, eles receberam aí, antes dessa galera toda, sem ter uma linha, né, para provar que eles tinham um privilégio de receber antes. Só recebe antes dos outros, os credores privilegiados. E vem nessa ordem aí que eu falei, né? Trabalhista, acidente de trabalho, dívidas com garantia real. Aí vai lá a sequência, né? Microempresa, credores quirografários, microempresa, empresas de pequeno porte, as EPPs, vai embora, né? E para fechar agora realmente, né? Já soltei vídeos aqui vários sobre isso, né? Emiliano Dias disse e recebeu a comunicação do Vasco de sua demissão pela rede social e blá blá blá, né? Eu não sou jornalista, mas conheço gente lá de dentro que tomou conhecimento que eles pediram demissão, mas não formalmente. E não é demissão o termo, né? É dispensa. Demissão é uma justa causa, uma punição, né? Então, em dado momento, lá depois do jogo, daquela goleada sofrida, eles, não, estamos fora, estamos pedindo dispensa, não sei o quê. Falam lá para os jogadores, para quem estava no vestiário, mas a dispensa, o empregado pedindo dispensa ao empregador é um ato formal, solene, tem que ter um comunicado e tal. E não houve isso aí, né? O Vasco tomou conhecimento disso e mandou embora de forma gaiata, né? De forma gaiata, de forma rudimentar, sabendo que depois ia perder. Como é que se manda embora um cara sem pagar os direitos, ao argumento que ele pediu dispensa, sendo a dispensa um ato do empregado para o empregador, um ato formal, e esse ato formal solene não existiu. Uma carta direcionada, isso não existiu, né? Isso aí é mais uma prova da incompetência do Vasco. E, salvo engano, não era ainda esse departamento jurídico que está aí, né? Salvo engano, não era ainda esse departamento jurídico. Não tem isso de cabeça, mas acho que não era não. Bom, se gostou dos comentários, escreve aqui Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos. Quando forem ao ar, Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.